Amém, boa noite. Queria dar boa noite a você que nos acompanha em casa, através da TV Rica. Que essa noite possa ser uma noite especial sobre a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Que aquilo que o Senhor produzir nesta noite, neste lugar, possa acompanhar a sua vida. Amém? E essa noite eu gostaria de falar sobre sonhos. Nós viemos de uns dias de festa de primícias, que foram dias preciosos na presença do Senhor. E Deus tem falado conosco a respeito de sustentarmos as palavras que foram liberadas sobre nós nesses dias. Sobre nós mantermos aceso aquilo que foi produzido sobre nós nesses dias. E uma das palavras que Deus mais falou nesses dias foi a respeito de sonhos. Será que você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado? Você está grávido. Você está grávido. Quantos se lembram nesses dias que esta palavra foi liberada sobre nós? Que nós estávamos grávidos de sonhos. Esta palavra foi liberada sobre nós nesses dias. Que esse ano era o ano de nós darmos a luz aos sonhos de Deus sobre as nossas vidas. E que é tempo mais profético que nós estamos vivendo do que tantas mulheres grávidas e dando a luz nesse tempo. Deus está marcando este tempo sobre as nossas vidas. E nesta noite eu quero junto com você falar sobre sonhos para sustentar essa palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. E grávidos de quê, né? Senão dos sonhos de Deus. E o que significa dar a luz? O que significa a gente falar assim, que esse é o ano de nós darmos a luz? E segundo eu mesma, sem nenhum dicionário, mas dar à luz significa trazer à vista o que está no oculto, ou exposição. Quando nós estamos gerando um bebê, o nosso bebê está oculto. As mulheres que estiveram no Força Máxima, quando nós estávamos falando do altar familiar, vão se lembrar disso, que eu falei sobre isso um pouco com elas. Que quando a gente era um bebê, o bebê está oculto até o dia que o bebê nasce, para que as pessoas possam vê-lo. Para ver com os nossos olhos. E falando um pouco sobre o altar familiar, o altar familiar faz parte de um projeto muito maior. O altar familiar faz parte de um projeto, de um sonho de Deus sobre a nossa cidade, que se chama Terra de Adoradores. E cada casa, cada família que se reúne no altar familiar, é como se você estivesse gerando algo em secreto. Você na sua casa, quando você está reunido com a sua família, você como sacerdote partilhando da ceia do Senhor, é como se você estivesse gerando algo no secreto. Até que um dia isso se torne visível aos olhos de todo mundo. Até que um dia chegue e seja visível aos olhos Taubaté, terra de adoradores. Até que um dia as pessoas olhem para a nossa cidade e falem, esta cidade é uma cidade diferente. Nessa cidade a gente vê as famílias sólidas. Nós vemos as famílias buscando ao Senhor junto. Nessa cidade não há mais corrupção. Nessa cidade não há mais injustiça. Nessa cidade não há mais viciados em drogas. Porque tudo isso tem sido gerado em secreto dentro da sua casa. Até um dia onde nós daremos a luz a Taubaté, terra de adoradores. E até que todos possam ver com seus olhos aquilo que o Senhor fez sobre a nossa cidade. E eu quero encorajar também aqui para que você não desanime com o altar familiar na sua casa. Para que você permaneça. Para que você seja constante na sua casa. Para que você possa sim se programar para você estar junto, ceando junto com toda a família no mesmo horário. E isso é apenas um exemplo do que eu quero dar. Sobre o que é você dar à luz daquilo que Deus está produzindo na nossa vida. Daquilo que está sendo gerado. E sobre nós há uma palavra que, como foi dito, esse é o ano de dar a luz. Que nós vamos dar a luz, nós vamos. Que essa palavra está sobre nós e ela vai se cumprir, ela vai. Mas eu quero nessa hora te perguntar, o que você está gerando? É um sonho de Deus? Ou o que você está gerando é algo particular do seu coração? Será que quando nós trouxermos à luz aquilo que está sendo gerado, é algo que vem da parte do Senhor ou é algo da sua alma? Que nós vamos dar à luz, nós vamos. Mas quando a gente colocar a luz ali nos teus sonhos, o que a gente pode achar?
Quando a gente olhar ali, fala assim, Senhor, chegou o tempo, vamos iluminar ali, vamos trazer a luz, vamos expor aquilo que está sendo gerado em secreto. O que nós vamos achar? E eu quero te fazer essa pergunta. É algo particular seu ou é um sonho da parte do Senhor sobre a sua vida? E nessa noite nós vamos buscar discernir isso juntos. Amém? Amém? Porque você gerar os sonhos de Deus é algo tremendo. É algo que é um privilégio. E eu me lembro um dia, num culto, não me lembro qual culto foi, e pediram para que eu orasse no encerramento do culto. E eu me lembro, eu estava neste lugar. Estava aqui, orando para cá. Me lembro claramente como foi esse dia. E eu orei e falei assim, Senhor, conte para nós os teus sonhos. Conte conosco para realizá-los. E por que eu me lembro tanto do lugar onde eu estava quando eu orei? Porque foi algo que para mim, na hora, parece que veio um peso. Falou assim, eu vou contar a você quais são os meus sonhos. E eu me lembro porque eu não fiz uma oração da boca para fora. Eu falei com muita sinceridade no meu coração diante do Senhor. Mas eu sabia que daquele dia, desafios iriam surgir para a minha vida. Porque os sonhos de Deus são desafiadores. Os sonhos de Deus nos levam a sair do nosso comodismo. Os sonhos de Deus nos faz pensar mais alto. Porque a palavra diz, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então aquele dia que eu orei com seriedade ao Senhor, falei, Senhor, conte os teus sonhos. Nos conte por aquilo que bate o teu coração e conte conosco para realizá-lo. Eu sabia, a partir daí vão vir desafios. Vão vir desafios. Sabia que seria algo desafiador para mim. Porque nós nunca nos sentimos preparados e prontos quando o Senhor nos revela um sonho. Porque sempre parece algo muito maior do que aquilo que nós podemos fazer. E a palavra mesmo nos diz, em 1 Coríntios, eu não vou pedir para vocês abrirem só para a gente ganhar tempo. Diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Senhor nunca vai chamar alguém que está totalmente pronto na sua força. O Senhor não vai chamar assim, eu me sinto tão capacitada para isso, o Senhor me chama para aquilo. É sempre algo desafiador, porque Deus chama os loucos para confundir os sábios. Ele chama os que não são para confundir os que são. E isso é algo tremendo e desafiador da parte do Senhor. Você conseguir caminhar nessa perspectiva e falar, Senhor, eu sei que na minha capacidade eu posso não estar pronta. Eu sei que na minha força, na minha razão eu posso não estar pronta. Mas eu sei que se o Senhor me chamou, é porque é algo o Senhor quer produzir através de mim. Amém? Por isso a gente se colocar à disposição para cumprir os sonhos do Senhor é algo tão desafiador sobre as nossas vidas. Ele nos tira da nossa zona de conforto, onde aparentemente nós estamos dominando, onde aparentemente é a nossa área de domínio. Seria tão bom se falar assim, olha, Suca, aí onde você domina, eu vou fazer tal coisa. Mas muitas vezes o Senhor chama onde nós somos mais frágeis, para que Ele possa fazer e manifestar a glória dEle. Amém? E Deus usa os improváveis para tocar uma nação e para libertar um povo. Será que nessa noite você pode falar assim, Senhor, eu sou o improvável do Senhor. Eu sou o improvável do Senhor para ir a uma nação. Eu sou o improvável do Senhor para libertar um povo de uma mente miserável. Eu sou, Pai amado, o improvável do Senhor para cumprir os teus sonhos, para cumprir os teus propósitos. Será que você pode nessa noite se alegrar com isso e falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor vê algo bom em mim. Obrigado porque o Senhor vê potencial sobre a minha vida. É sempre algo desafiador. E eu vou te falar algo. Deus falar com uma mulher estéril, que será mãe de nações, é algo desafiador. Deus chamar o filho de uma prostituta, Deus chamar um homem
como é Jefté, filho de uma prostituta, rejeitado pelos seus irmãos, que ele saiu fugido e fazer dele um chefe de um exército para libertar o povo da mão dos amonitas. Isso é desafiador. Você pegar um perseguidor como Paulo e fazer dele o maior divulgador do evangelho de Cristo, isso é desafiador. Você escolheu uma virgem para dar a luz ao Salvador, isso é desafiador. E eu quero perguntar nessa noite, o que é um desafio para você nesta noite? Qual é o desafio que está nas tuas mãos nessa noite? O que você olha para você e fala assim: Senhor, aqui é impossível. Aqui é impossível. Eu quero saber nessa noite, traga à sua mente o que hoje pode ser um desafio para você. O que hoje é difícil para você. Quero que você pense no seu coração nesta hora. Vá apresentando diante do Senhor para aquilo que Ele vai fazer nesta noite. Nós estamos numa temporada de caça às ovelhas negras. Quantos já ouviram a ministração que nós falamos sobre as ovelhas negras? O Senhor tem falado sobre as ovelhas negras neste lugar. Nós estamos procurando as ovelhas negras, aqueles que ninguém quer, aqueles que são rejeitados. E eu quero trazer uma palavra para você que de repente está nesta noite, neste lugar. E você fala assim: eu sou uma ovelha negra. Ou eu fui até pouco tempo atrás uma ovelha negra. Até pouco tempo atrás eu estava me encaixando nesse grupo de pessoas de ovelhas negras. E eu tenho uma palavra para você: é através das tuas fraquezas que Deus irá manifestar o seu poder. Você faz parte, mesmo que as pessoas olhem para você como uma ovelha negra, você faz parte dos propósitos de Deus. Deus conta com você para cumprir com os teus sonhos sobre a face da terra. Deus conta com você, que mesmo veio de uma história de ovelha negra, para ir às nações e manifestar a tua glória e o teu poder, para manifestar o teu caráter. Deus conta com você. Deus conta com você. Seja qual for a sua história, seja qual for o seu histórico, Deus conta com você nesta noite. O Senhor está te inserindo nos sonhos dEle. O Senhor está te inserindo nos propósitos dEle, para aquilo que Ele quer produzir sobre a face da terra. Se para alguns você era ovelha negra, para Deus você é um potencial tremendo para manifestar a glória dEle. Amém? Amém? Porque se há em nós algo que nós podemos nos gloriar, é na presença do Senhor, é no Senhor. E nessa hora eu quero te convidar a produzir um som de júbilo, de gratidão ao Senhor, porque vê potencial e vê tesouros escondidos em nós, que precisam ser descobertos. Será que você pode nessa hora levantar a sua mão e agradecer ao Senhor? Falar: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua misericórdia sobre a sua vida. Obrigado pelo teu favor sobre a minha vida que me alcançou. Obrigado pelo teu favor que mudou a minha história. Amém? E eu quero te dar uma notícia nesta noite. Que se por um acaso você olha para a sua história e vê os sonhos de Deus sobre a sua vida, e você já acha isso algo desafiador, o Senhor é mestre em fazer com que se torne mais desafiador ainda. Ele é mestre em fazer com que os desafios se tornem maiores ainda. Eu quero deixar essa palavra para você. Se você olha para as suas situações e fala assim: Senhor, hoje para mim já é um desafio. Saiba que o Senhor é aquele que transforma e nos dá desafios ainda maiores, porque Ele vê em nós capacidade para que nós possamos vencer esses desafios. Quando o Senhor chamou Gideão, e eu queria que vocês abrissem Juízes, agora sim, no capítulo 6, e nós vamos falar um pouco sobre Gideão. Quantos não conhecem a história de Gideão? Quantos não conhecem, nunca ouviram falar de Gideão? Alguém? Amém? A Elia está me mostrando uma pessoa ali. Amém. Então, vamos ir na palavra só para que você que não conhece possa entender aqui o que Deus está falando. Gideão é um homem que foi chamado pelo Senhor para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E diz a palavra que o povo, o exército dos midianitas, era muito numeroso, que não se podiam contar nem as pessoas, nem os seus camelos. E um dia o Senhor chama Gideão para libertar esse povo das mãos dos midianitas, que há 7 anos
os roubavam de tudo aquilo que eles produziam. E quando o Senhor chamou Gideão, a primeira coisa que ele se deparou foram com as suas debilidades. Primeira coisa que ele falou é o desafio de uma ovelha negra saber ouvir o chamado do Senhor, os teus sonhos, e responder. Na hora ele falou assim, Senhor, 6, versículo 14, diz assim, o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, como livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como a um só homem. Na hora foi algo desafiador para Gideão, porque a primeira coisa que Gideão fez foi olhar para a sua real circunstâncias. E muitas vezes, e realmente para nós é desafiador, porque como eu disse, Deus sempre nos chama para algo muito maior do que os nossos pensamentos, do que aquilo dos nossos caminhos. E como foi dito, há 7 anos eles eram assolados pelos midianitas. Eles já tinham até mesmo criado uma maneira de se proteger dos roubos. A palavra diz aqui, não precisa ler, assim, prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Durante 7 anos, sendo assolados, tudo aquilo que eles produziam, tudo aquilo que eles conquistavam, via o exército dos midianitas e roubava tudo. E durante 7 anos, eles foram roubados. E nesses 7 anos, eles construíram para eles maneiras de se protegerem, maneiras de se esconderem, maneiras de impedir de que isso acontecesse. Até que um dia, o Senhor falou com Gideão. Será que você pode falar comigo assim? Até que eles foram roubados até que, repita de novo, até que Gideão se levantou. Desculpa, não precisa. Que Gideão se levantou para ir contra o seu inimigo. Até que um dia ele deixou, que o povo deixou de ser passivo e só esperando, só vão me proteger, só vão me proteger, só vão me proteger. Até que um dia ele se levantou para ir contra os seus inimigos. Até que um dia nós precisamos nos levantar. E essa noite é uma noite que nós precisamos nos levantar. Acabou o tempo de nós ficarmos apenas nos protegendo, apenas nos cercando. Chegou um tempo de nós nos levantarmos e nos posicionarmos contra o exército do inimigo. Amém? E Gideão se levanta. E ele aceita o desafio por uma palavra. Repita comigo, por uma palavra. E é interessante que quando a gente vê a história de Gideão, a gente vê muitas histórias na Bíblia onde a pessoa vai e ela se apresenta, né? Como a gente vê a história de Davi, que se apresentou pelo gigante. Particularmente, não surgiu de Gideão, eu vou me apresentar, foi um chamado. Mas quando o Senhor o chamou ali para que ele se levantasse, ele se apresentou. Ele creu naquela hora na palavra que estava sobre a vida dele. Nessa noite o Senhor te chama, levanta-te, 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 não fique aí parado tentando se proteger, levanta-te contra o inimigo, porque o Senhor já entregou o inimigo nas nossas mãos, e esse tempo é um tempo para nós nos levantarmos, amém? E tem uma passagem em Juízes mesmo, não mais falando de Gideão, mas falando de Abimeleque. Queria que vocês abrissem Juízes 9, 36 e 38. Só vira a página, capítulo 9, 36 a 38. Que diz assim: E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebu: Onde está agora a tua boca com qual dizias: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, peça-te, peleja contra ele. Eu falei assim: é Abimeleque? Ué, não é esse Abimeleque? Quem é ele?
Não foi esse povo que foi desprezado por você? Quem é? Será que eu não posso olhar para a minha vida e falar assim, Leila? Quem é Leila? Kiko? Quem é Kiko? Alain? Quem é esse? Quem é esse? Que tem uma história tão esquisita. Desprezado? Não era ela que era desprezada? Não era ele que era desprezado? E agora se vem como sombra sobre os montes? Não era ele? Será que você pode falar assim o seu nome? Falar assim, Júnior? Não era Júnior? Não era Júnior? Camila? Quem é Camila? Não era ela que era desprezada? Não era ela que era tão pequena? Zelinda, quem é Zelinda? Não é aquela moça que veio de Marilândia? Tantas coisas. As pessoas podem pensar a teu respeito. Será que você pode falar o seu nome assim? Que nem no meu caso eu falo assim, Leila? Quem é Leila? Coloque o seu nome aí e repita comigo. Fale, Fábio? Quem é Fábio? Tiago? Quem é Tiago? Quem é? Quem é? Era a ovelha negra? Era o desprezado? Quem é? Quem é? Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor tem uma palavra sobre a sua vida. Existe um sonho, um propósito sobre a sua vida. Não importa quem é, não importa quem é, porque há sobre nós uma palavra. Há sobre as nossas vidas uma palavra. Seja qual for, seja o que for que as pessoas falem de você, quem é? Mas não era ele que era viciado em drogas? Quem é? Mas não era ele que a mãe dele é uma prostituta? Não era dele que ele veio, que o pai dele era um alcoólatra? Quem é esse? Não era ele? E agora se levanta como um guerreiro valente. Que agora se levanta nessa noite como um guerreiro valente e luta por uma causa maior do que ele mesmo. Porque o Senhor é aquele que transforma todas as coisas. Aleluia! 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 Mal sabia o inimigo que o Senhor já tinha o entregue nas nossas mãos. O inimigo não contava que o Senhor já tinha o entregue nas nossas mãos, porque o Senhor na cruz do Calvário nos fez vencedores. O Senhor nos entregou o inimigo no dia que Ele foi na cruz e morreu no nosso lugar. Naquele dia Ele nos fez mais que vencedores. Aleluia! E sabe por que o Senhor faz assim? Para que você nunca se esqueça que é Ele quem faz. Para que você nunca se esqueça que os sonhos são dele. Os sonhos não são os nossos sonhos. Os sonhos são os sonhos do Senhor sobre nós. Por isso que Ele chama as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Por isso que Ele chama os que não são para confundir os que são, porque os sonhos são dele. Os sonhos não são os nossos sonhos. Não são as nossas causas. Não são as nossas causas. E se está desafiador para você, vai ficar mais. Porque quando o Senhor chama Gideão, manda sair um povo. Fala assim, olha, os que têm medo, pode sair. Daí manda sair mais um pouco de gente. Manda sair mais um pouco. Ele foi com 300 homens lutar contra um exército que não se podia contar. Contra um exército que estava assolando, que estava os roubando durante 7 anos. Que durante 7 anos eles tentaram se proteger. E o Senhor os chama para livrá-lo com 300 homens. Isso é desafiador para você ou não é? Eu acho que aqui nós devemos ter um pouco mais de 300 pessoas. Imagina nós pegar um povo de cá, lutar contra um exército numeroso que não se pode contar nem os camelos. Nem os camelos. Esses são os desafios que o Senhor apresenta para nós. E você quer mais? As armas que o Senhor luta, o que o Senhor nos dá como armas de guerra, são armas incomuns. A gente vê Davi lutando contra o gigante com pedras. A gente vê Moisés tirando um povo com um cajado. E a gente vê aqui nesse exército eles lutando com trombetas, cântaros e tochas. Trombetas, cântaros e tochas. É pouco desafio ou não? É pouco desafio você se apresentar diante de um exército com trombetas, cântaros e tochas, num número pequeno. Um líder que se achava o menor da casa dos seus pais. E eu quero nessa hora, porque quando a gente vê Gideão se levantando e quando ele vai para a batalha, em Juízes no capítulo 7,
no versículo 20. E ele falou assim, olha, a gente vai fazer e o que eu fizer vocês fazem junto comigo. E no versículo 20 ele diz assim, ó, tocaram as 3 companhias, as trombetas e partiram os cântaros. E segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Eu te pergunto, que espada? Que espada? Ele estava com cântaros, tochas e trombetas nas suas mãos. Que espada! E às vezes você pode pensar, não, é que eles estavam dispostos a ir contra as espadas pelo Senhor. Mas se você ler no capítulo 7 mesmo, o Senhor dá uma ordem a Gideão e fala assim, olha, se você está com medo, se você ainda está inseguro, vai até lá. Quer ver? Vai até o arraial. Diz assim, ó, mas se ainda temes descer, vai com teu moço por ao arraial. Depois de tudo que Deus falou com ele, Deus falou assim, olha, se você ainda tem medo, vai até o arraial com o seu moço por á. E ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o arraial. Você fala assim, se necessário for, o Senhor usa os nossos inimigos para fortalecer as nossas mãos. Se necessário for, o Senhor utiliza dos nossos inimigos para fortalecer as nossas mãos. Sabe o que é isso? É o próprio inimigo profetizando e fortalecendo as nossas mãos para a batalha. Aqui diz assim, veja, vá até o arraial do inimigo para ver o que eles estão dizendo e a sua mão será fortalecida. Se você ainda tem medo, vá até lá para ver o que eles estão falando de você. E aqui diz que quando Gideão chegou, ele ouviu o seguinte, chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro que dizia, eu tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante. No versículo 14 ele diz assim, respondeu o seu companheiro, isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão. A espada de Gideão. Eu te pergunto, cadê a espada? Cadê a espada aí? Cadê a espada na mão de Gideão que ele ia lutar contra os midianitas? Que o Senhor já tinha revelado em sonho aos seus inimigos? Cadê a espada que eles gritam, espada por Deus e Gideão, se na mão dele só tem cântaros, tochas e trombetas? E eu quero te falar nessa hora onde está essa espada. E eu queria que você abrisse em Apocalipse 1:16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, ou de 2 fios. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Você sabe a única coisa que Gideão tinha naquela hora? Uma palavra do Senhor sobre a vida dele. A única coisa que eles tinham era uma espada afiada, que era a palavra do Senhor sobre a vida dele. Talvez você olhe nessa noite e você fale, a única coisa que eu tenho sobre a minha vida é uma palavra. E eu quero te dizer nesta noite que uma palavra é o suficiente sobre a sua vida. Na sexta-feira, na intercessão, o Senhor nos falou que Ele sustenta todas as coisas pela tua palavra. E em Salmos, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, Salmo 29, o salmista diz o seguinte, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Se a única coisa que você tem sobre a sua vida nesta noite é uma palavra, você tem tudo.
Você tem tudo. Alain, o João tinha uma palavra sobre a vida dele. João, um homem forte, e o Senhor cumpriu. Carol, o Senhor tinha uma palavra sobre a sua vida e o Senhor cumpriu. Cris, Deus tem uma palavra sobre a sua vida e Deus vai cumprir. O que você tem nesta noite é uma palavra e o Senhor irá cumprir. Amém. Aleluia. Aleluia. E esses dias eu vi uma ministração da Ana Paula Valadão que mexeu comigo. Ela é muito simples no jeito dela de falar, mas foi algo tão profundo que ela falou que na hora aquilo se tornou uma revelação na minha vida. E ela estava falando sobre aquela passagem que Pedro anda sobre as águas. E ela fez uma pergunta: quem estava mais seguro? Os que estavam no barco ou Pedro que estava sobre as águas? E ela falava ali, Pedro, porque Pedro estava debaixo de uma palavra. Ela pegou e falou assim: Senhor, se é o Senhor, me manda ir contigo. E o Senhor falou: vem. Foi o suficiente para que ele andasse sobre as águas. A gente tem a tendência em dias de lutas a olhar, assim como o salmista fala muitas vezes, que olha os ímpios prosperando, que olham isso e olham aquilo, achando que eles estão seguros. Eles estão seguros num barco que a qualquer tempestade pode afundar, enquanto nós caminhamos sobre as águas, debaixo de uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Se você tem uma palavra nesta noite, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor nesta noite. Aleluia! Aleluia! Nós estamos mais seguros sobre as águas do que aqueles que não têm nenhuma palavra sobre a sua vida num barco onde eles podem se apoiar. Nós estamos seguros na palavra do Senhor. E eu estou ministrando sobre isso porque nesses dias foram liberadas palavras sobre as nossas vidas. Isso já é o suficiente. E sustentando mais uma palavra nessa hora, como foi dito, se necessário for, Ele move as estrelas. Se necessário for, Ele coloca reis ao seu lado. O que for necessário para que a palavra se cumpra sobre a sua vida, Ele vai fazer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir as tuas promessas. Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Ele não falhará. E é o Senhor que nos fortalece. Não se preocupe nesta noite. Não se preocupe. Não se preocupe se você olha, parece que o mar está revolto. Não se preocupe. O que nós precisamos é apenas uma palavra. E nós temos essa palavra sobre as nossas vidas. Amém? E como eu disse, nós temos essa palavra, nem que o Senhor use o próprio inimigo. Como foi aqui no caso de Gideão, você está com medo? Vai ouvir o que o inimigo está falando a teu respeito. O inimigo já sabe que perdeu, porque o Senhor já o venceu. E nós estamos em Cristo e com Ele nós vencemos também. Então nós não precisamos ter medo, porque o inimigo já nos foi entregue. Já nos foi entregue. Mas, quando o Senhor cumprir com os sonhos dele sobre as nossas vidas, que a gente não diga que foi na nossa capacidade e que foi na nossa força. Que a gente em nenhum momento deixe com que a soberba entre no nosso coração. Porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, como eu disse. São muito mais do que aquilo que eu posso realizar na minha capacidade. São muito maiores. Mas nós cumprimos porque o Senhor que nos chamou é aquele que nos capacita. Ele é aquele que nos envia e Ele mostra através disso a tua glória e o teu poder. Mas que a gente não corra o risco de chegar um dia e falar assim: olha como eu venci esse exército dos midianitas. Como eu fui forte. Como eu fui corajosa. Que isso não aconteça sobre nós. Que o Senhor não ache em nós um coração soberbo e orgulhoso, mas que Ele ache em nós um coração grato. Grato por aquilo que Ele fez. Grato por sermos inseridos nos teus propósitos. Gratos por termos sido inseridos nos teus sonhos. Isso tem que ser algo que enche o nosso coração de gratidão, porque não é na nossa capacidade. Isso é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Que Ele vai fazer, não tenha dúvidas de que Ele vai fazer. Não tenha dúvidas daquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Mas por várias vezes na palavra a gente vê o povo se esquecendo. E falando assim, o povo se esqueceu, e o povo se esqueceu, e o povo voltou às suas velhas práticas.
Que a gente não seja como esses. Que a gente não seja como esses que voltam atrás e rapidamente se esquece aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E eu quero ler com vocês uma palavra que está em Deuteronômios 6. Ele é um pouco extenso. Que diz assim, eu vou ler aqui. Estes são os mandamentos, acompanha comigo, tá? É um texto um pouco longo, mas acompanha comigo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó sonho de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Repita comigo esse versículo. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que você não encheu, e os poços cavados que você não encheu, vinhas e olivais que você não plantou, e comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui o Senhor está falando sobre tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas. E Ele termina falando, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E Ele fala disso em todo o tempo, andando, falando daquilo que o Senhor tem feito. Quando você se assentar numa mesa, fala daquilo que o Senhor tem feito. Fala para os teus filhos que quem tem sustentado vocês todos os dias é o Senhor. Fala para os teus filhos que quem tem sustentado e tem trazido paz em meio às tribulações é o Senhor. Fala para os teus filhos que quem faz tudo nas nossas vidas é o Senhor. Ensina-os de dia e de noite, de dia e de noite, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, para que eles também, para que os seus filhos também não se esqueçam que foi o Senhor que tem feito por nós. Que o Senhor vai nos fazer, Ele vai fazer. Que a palavra dEle vai se cumprir, ela vai se cumprir. Mas não te esqueças que foi o Senhor que está nos livrando. Mas não te esqueças que é o Senhor que está fazendo. Mas não te esqueças que é a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. E ensina isso para os teus filhos em todo o tempo. Em todo o tempo. Você está caminhando com os seus filhos. Filho, olha como Deus é bom, o que Deus tem feito. Filho, olha que Deus poderoso. Você vai almoçar? Agradece ao Senhor pela fidelidade dEle que não tem deixado faltar alimento. Agradece, ensina aos teus filhos, porque isso tem que ser passado de geração em geração, para que a gente não corra o risco de, como José, assim, nunca ouviram falar de José, mas que eles possam ouvir falar em todo o tempo que há um Deus fiel sobre as nossas vidas, que há um Deus fiel sobre as nossas vidas. E eu posso dizer que a gente já tem visto alguns sonhos acontecerem. Alguns a gente já está em trabalho de parto. Cada gestação, embora possui os 9 meses, o bebê tem que nascer no tempo preciso. Alguns estão nascendo
alguns em trabalho de parto, alguns irão nascer. Cada um tem o seu tempo de maturação. E nós precisamos, desde já, preparar o ambiente. Quando a gente fica sabendo que a gente está grávido, a gente já começa a preparar o ambiente. A gente não espera o bebê nascer para correr atrás e preparar todas as coisas para ele. A partir do momento que você pega o seu exame e escrito lá positivo, você já começa a pensar: o que eu vou fazer no quarto, que roupa que eu vou, a camisola que eu vou usar na maternidade, preciso disso, preciso daquilo outro. Se o Senhor liberou uma palavra sobre nós, que nós estamos grávidos dos seus sonhos, nós precisamos preparar um ambiente para que este sonho nasça. E o ambiente que nós temos que preparar para que este neném nasça, para que este sonho nasça, é um ambiente de festa, é um ambiente de alegria, é um ambiente de celebração, é um ambiente de gozo. Se existe uma palavra, já é o suficiente para que você se agarre. Se existe uma palavra, já é o suficiente para que você se alegre. Há uma palavra? Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E já começa a celebrar e preparar o ambiente para o dia que os seus sonhos nascerem. E para isso eu estou dizendo, para aqueles que têm gerado os sonhos de Deus. Foi como eu disse no começo. Isso é para quem tem gerado, que estamos grávidos, que vai dar à luz, nós vamos. Mas quando a luz chegar, o que está sendo gerado? Essa fidelidade de que o Senhor tem da palavra dele sobre as nossas vidas, são para aqueles que estão gerando os teus sonhos. Não para aqueles que estão gerando um sonho pessoal. E os sonhos, é muito fácil a gente saber se o nosso sonho é algo que vem da parte de Deus ou nosso, porque o sonho de Deus para nós nunca é egoísta, nunca é algo muito particular. É sempre algo sobre um povo, é algo sobre uma nação, é para você tirar um povo de uma mente miserável. Estes são os sonhos de Deus. Que para isso o Senhor nos prospera, para isso o Senhor nos abençoa, e se necessário for, para cumprir com estes sonhos. Mas o sonho de Deus é assim: nossa, eu quero prosperar muito essa pessoa para que ela possa ficar numa casa confortável, num carro confortável. Não, estes não são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são mais altos. Isso não quer dizer que o Senhor não possa fazer isso sobre a sua vida. Jamais. Isso não quer dizer que o Senhor nunca vai fazer isso. Mas os sonhos de Deus são maiores. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Esses dias nós estamos... eu queria só ler um trecho quando fala de você gerar os seus filhos ou os seus sonhos ou os sonhos de Deus. Tem um versículo em Isaías que diz o seguinte, eu leio para vocês, não precisa ler. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxeram à terra, nem nasceram moradores do mundo. Quando nós estamos gerando algo que não são os sonhos de Deus, é como se fosse vento, que não produz transformação. Que nessa noite a gente possa escolher gerar os sonhos de Deus para um povo, para uma cidade. Taubaté, terra de adoradores. Brasil, um país de justiça. E esses dias o Senhor está falando conosco a respeito dos sonhos dele para Cuba. Quando nós iríamos imaginar, sonhar, pisarmos em Cuba? Os sonhos de Deus não é para aqueles que estão indo. Não somos para nós como ministérios. Nossa, o meu sonho é que você vá às nações. Esse é o meu propósito. Mas o sonho de Deus é sobre Cuba. E nós simplesmente como ministérios estamos nos apresentando para cumprir com o sonho que o Senhor tem sobre Cuba. Amém? Ficou claro, né? Quando a gente fala do que é o sonho de Deus e aquilo que é nosso, nós simplesmente nos apresentamos para cumprir com o sonho e com os propósitos do Senhor. Porque os propósitos dele são muito mais altos do que os nossos. Amém? Queria dar boa noite a você que nos acompanhou. Que Deus te abençoe. E que essa palavra possa ser uma palavra no seu espírito. Para que porventura, se você estiver passando por desafios, seja uma palavra que te encoraje. Que faça com que os medos se lancem fora. Que os medos saiam da sua vida.
Porque se o Senhor tem uma palavra sobre a sua vida, é o suficiente para que os sonhos de Deus se cumpram sobre você. Que Deus te abençoe.